Olá, tudo bom? Olhando esse artigo é bastante interessante, que fala sobre o TDCS e sobre o córtex cerebelar. Nós sabemos que o cerebelo não faz participação só da coordenação motora, tá? Ele faz 80% dos nervos, dos neurônios do sistema nervoso central estão lá no cerebelo, tá? E ele tem uma conexão direta com estruturas importantes do cérebro relacionadas ao controle de dor, como o locus coeruleus, a substância cinzenta periaquedutal e várias outras regiões. Então, existem estudos, falando da utilização do TDCS anodal, ou seja, o cabinho vermelho do aparelho, modulando o sistema de controle de dor. É promissor, tá? A gente já usa isso aí para as disfunções cerebelares, monitorando a escala de Berg e escala de queda, risco de queda, num paciente que tem disfunções cerebelares. E para controle de dor é uma possibilidade no caso de outras opções, na minha opinião, falharem, como a utilização do córtex pré-frontal ou córtex motor. Beleza? Aproveite, bom estudo. Valeu. A dor crônica, nossa, é um dos maiores desafios da saúde hoje em dia. Para milhões de pessoas, é uma batalha diária que mexe com tudo, sabe? Desde o trabalho até os momentos mais simples da vida. Por isso, a busca por soluções novas e que realmente funcionem é mais do que urgente. E é exatamente sobre uma nova fronteira nessa pesquisa que a gente vai conversar hoje. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, a dor crônica afeta cerca de 20% dos adultos nos países ocidentais. É algo muito, muito comum, mas as respostas que a gente tem para ela muitas vezes ainda não são suficientes. Mas afinal, o que faz uma dor ser crônica? A definição oficial é uma dor que não vai embora, que continua ali por mais de 3 meses. Sabe a dor aguda, que é tipo um alarme do corpo avisando que algo está errado? Então, a dor crônica é como se esse alarme ficasse ligado o tempo todo, sem parar, e muitas vezes resistindo aos tratamentos que a gente já conhece. Ok, então vamos mergulhar nisso. E se uma nova forma de aliviar essa dor estivesse numa parte do cérebro que por muito tempo foi meio que deixada de lado? É essa pergunta que está no coração de uma pesquisa super revolucionária. E o nosso suspeito inesperado é o cerebelo. Ele sempre foi conhecido por cuidar do nosso equilíbrio, dos movimentos, né? Mas a ciência agora está descobrindo que o papel dele na nossa vida, e principalmente na dor, é bem mais complexo do que a gente imaginava. O apelido dele, o pequeno cérebro, pode até enganar, porque apesar de parecer pequeno, ele é uma potência. Pensa só, o cerebelo tem mais da metade de todos os neurônios do nosso sistema nervoso central. Essa capacidade de processamento toda já dá uma pista de que ele faz muito mais do que a gente pensava. E essa nova visão está mudando o jogo na neurociência. O cerebelo não é só um ajudante do movimento. Hoje a gente vê ele mais como um maestro, que integra a sensação física da dor com as emoções e até os pensamentos que vêm junto. Ele que conecta o "ai que dor" com o "nossa, tô triste por causa disso" e o "não consigo me concentrar". É o centro da experiência completa da dor. Certo. Se o cerebelo é um alvo tão interessante, como é que a gente consegue, digamos, conversar com ele? A resposta pode estar numa tecnologia que dá um empurrãozinho bem gentil na atividade do cérebro e sem precisar de nada invasivo. O nome dessa tecnologia é TDCS cerebelar, ou CTDCS. Falando no jeito bem simples, é uma técnica que usa uma corrente elétrica muito, muito suave na região do cerebelo para aumentar ou diminuir a atividade dos neurônios ali. É algo seguro, não invasivo e que está na ponta da pesquisa em neuromodulação. E aqui tem um detalhe que é a chave de tudo. A estimulação pode ser feita de dois jeitos opostos. A estimulação anódica, a positiva, é como se fosse um acelerador. Ela aumenta a atividade dos neurônios. Já a catódica, a negativa, funciona como um freio, diminuindo essa atividade. Entender essa diferença é fundamental para a gente sacar os resultados que vêm a seguir. Então vamos para as evidências, né? Ver o que os dados dizem. Uma revisão bem recente juntou vários estudos para descobrir se essa técnica realmente consegue modular a dor. A busca dos pesquisadores foi gigante. Eles começaram com um total de 819 artigos científicos que pareciam ter a ver com o assunto. É bastante coisa para analisar. Só que depois de aplicar um filtro bem rigoroso de qualidade, sabe o que aconteceu? Esse número despencou.
Dos mais de 800, só 5 estudos se encaixaram perfeitamente na análise. Isso mostra o quanto essa área de pesquisa ainda é nova, está só começando. E a pergunta de $1 milhão: o que esses 5 estudos descobriram? O mais incrível é que os resultados foram super consistentes. A estimulação anódica, lembra aquela que aumenta a atividade? Fez com que as pessoas ficassem menos sensíveis à dor, e a percepção geral da dor também diminuiu. Já a estimulação catódica, que diminui a atividade, fez exatamente o contrário, deixou as pessoas mais sensíveis. A conclusão da própria revisão científica resume isso perfeitamente. Os autores dizem que, embora ainda seja cedo, as descobertas indicam com força que o CTDCS consegue sim modular as vias da dor no nosso corpo e, o mais importante, fortalecer os nossos sistemas naturais de bloqueio da dor. E assim a gente chega ao veredito. Os resultados são, sem dúvida nenhuma, muito animadores. Mas como em toda boa ciência, a gente precisa equilibrar essa empolgação com uma boa dose de realidade sobre o ponto em que estamos agora. É muito importante a gente ser transparente sobre as limitações, né? Estamos falando de apenas 5 estudos, com 80 participantes no total. A maioria dessas pessoas era saudável, não gente que sofre com dor crônica. Além disso, os métodos mudavam de um estudo para o outro e a gente não sabe nada sobre os efeitos disso a longo prazo. Ou seja, ainda estamos bem no comecinho. Mas o legal é que as limitações de hoje são um mapa para a pesquisa de amanhã. Os próximos passos são claros. A gente precisa de estudos maiores, com mais gente, e focados em pacientes reais com vários tipos de dor crônica. Usar tecnologias como imagens cerebrais vai ajudar a personalizar o tratamento e a entender direitinho o que está acontecendo ali no cérebro. E isso tudo nos traz de volta aquela pergunta que fica no ar. As evidências sugerem que a gente subestimou o cerebelo por muito tempo. Ainda tem um longo caminho pela frente, claro, mas essa pesquisa abre uma porta incrível. Talvez a chave para um novo jeito de tratar a dor estivesse o tempo todo nesse pequeno cérebro, só esperando a gente descobrir.